Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Jesus no Lar, do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Aguarinca. E hoje iniciaremos o nosso Jesus no Lar, desejando que a presença do Senhor Jesus esteja em cada lar, levando a paz, a luz e o conforto espiritual. E também convidamos a todos os nossos irmãos para que juntos, em oração, possamos levar um pouquinho das nossas vibrações de amor, de paz e de luz a todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Que o nosso bondoso anjo Ismael jorre sobre o nosso planeta, juntamente com o Dr. Adolfo e Dr. Eurípides, os fluidos curadores e benéficos. E também envolvidos em um só coração, em um só pensamento, ouviremos agora a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Que a paz e as vibrações de amor, de luz, de cura se faça presente neste momento em todos os lares dos nossos irmãos necessitados e em todos os corações. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando início a um novo capítulo, o capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo é um capítulo muito importante, porque vem falar da reencarnação. Jesus, tendo vindo às Cernanéias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso é do Evangelho de Mateus. Neste interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitará entre os mortos, outros que aparecerá Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitará. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Do Evangelho de Marcos. Após a transfiguração, seus discípulos então a interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve, e assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. Do Evangelho de Mateus. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas.
definidas, porque apenas tinha vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera poderia reviver sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos pela terra. A reencarnação é a volta da alma ao espírito. A reencarnação é a volta da alma ou a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, porque que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retruquiu Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhes Nicodemo: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunhos senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho, mas se não me crês, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falares das coisas do céu? Retirado do Evangelho de João. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admireis de que eu te haja dito ser preciso que nasças
de novo. Meus irmãos, a leitura deste capítulo é muito extensa. Então nós vamos dividi-lo em 3 partes. Hoje nós ficaremos por aqui e nos próximos evangelhos daremos continuidade. E aqui, voltando ao início da leitura de hoje, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo muito importante que vem falar da reencarnação. E aqui logo no início, na introdução, deixa bem claro que Jesus, ele concordava com a reencarnação, com suas palavras. Quando ele diz aqui, quando ele faz uma pergunta, quem diz que eu sou? E lhes respondeu ele, diziam uns que era João Batista, outros que era Elias, e outros que era Jeremias, ou algum dos profetas. Em momento nenhum, então naquela época, as pessoas tinham uma ideia da reencarnação, mas elas falavam da reencarnação como sendo a ressurreição. O povo judeu acreditava na ressurreição, mas eles acreditavam sem ter uma certeza absoluta, sem ter uma noção de como isso poderia acontecer. As ideias que eles tinham sobre esse assunto eram muito vagas. Eles acreditavam que o homem poderia reviver, mas eles não sabiam como isso poderia acontecer. E naquela época, muitos diziam que Jesus poderia ser um dos profetas, ou Elias, ou João Batista. E Jesus faz essa pergunta a eles, quem eles acham que Jesus é. E neste momento aqui, Jesus não desmente o que eles pensam em relação à reencarnação. E depois aqui no item 2, quando Herodes fala que mandei cortar a cabeça de João Batista, e como esse poderia ser João Batista? Porque, como na crença deles, eles acreditavam na ressurreição. E sendo a ressurreição, é a volta do corpo, do espírito ao mesmo corpo, o que a ciência prova que é materialmente impossível, porque o corpo se decompõe. Então, não seria possível a ressurreição, ou seja, a volta do espírito no mesmo corpo, que é o que eles acreditavam. Por isso que Herodes fala que mandou cortar a cabeça de João Batista, então ele não poderia ser Elias. E no item 3, aqui diz assim, após a transfiguração, quando eles perguntam para Jesus novamente, Jesus lhe responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Aqui Jesus deixa bem claro a reencarnação, mas não dá explicação sobre esse assunto, porque eles não tinham condições de entender. E mais embaixo, aqui no outro capítulo, ele diz, como acreditarás nas coisas que eu te falo, se eu te falo das coisas da terra e você não crê, como vou acreditar nas coisas do céu? Então, ele já falava da reencarnação. E quando aqui no item 3, entre parênteses está após a transfiguração, o que seria isso após a transfiguração? É que aconteceu essa passagem após o momento que Jesus foi transfigurado no monte. E o que seria isso? Jesus foi para um monte chamado Monte da Transfiguração. E lá Jesus foi iluminado e ao seu lado apareceu a imagem de Moisés e de Elias. E neste momento, Jesus foi todo iluminado e se ouviu uma voz do céu que chamava Jesus de meu filho. Entrando aqui na leitura sobre ressurreição e encarnação, vem nos explicar que a ressurreição é o retorno da vida ao mesmo corpo, ou seja, aquele que já está morto, como nós dissemos, pela ciência seria impossível pela decomposição do corpo. Então, a ressurreição ela pode ser aplicada ao lado
encontravam sem vida, e quando Jesus é chamado para ressuscitá-lo, Jesus pediu que ele saísse, se levantasse, e assim aconteceu. Então, Lázaro foi ressuscitado. Agora, a reencarnação, ela vem falar da volta do espírito a um novo corpo. Um corpo preparado especialmente para a reencarnação, para aquela pessoa. E esse corpo, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o outro da vida passada. Porque através das nossas experiências, que tem que ser diversas experiências para que assim possamos adquirir aprendizado. Então passamos por vários tipos de reencarnações com corpos diferentes, às vezes com alguma deficiência, em corpo de homem, em corpo de mulher, uma pele negra, uma pele clara. Então o corpo não tem nada a ver com o corpo anterior, porque a reencarnação é a volta do espírito à vida, numa nova fase, num novo momento e um novo corpo preparado especialmente para isso. Sendo assim, pode-se aplicar a reencarnação a João Batista, porque João Batista era Elias reencarnado, e não ressuscitado, como o povo daquela época procurava entender e não conseguia. E assim, meus irmãos, nós sabemos que a reencarnação está aí para trazer a todos nós a nossa evolução. Estaremos nos reencarnando várias e várias vezes, porque só através da reencarnação, só através da vida, vivenciando a vida no plano material, é que teremos as condições necessárias para a nossa evolução. E se todas as pessoas que estão aqui hoje, vivendo no planeta Terra, tivessem a noção, a convicção, a certeza de que a reencarnação existe, o nosso planeta estaria mais evoluído. Já não teria tanta miséria, tanta maldade, tanta dor, como tem hoje aqui no nosso planeta. Porque a partir do momento que uma pessoa acredita na reencarnação, ela muda seu ponto de vista, porque ela tem a convicção de que tudo que ela estará fazendo nessa vida terá reflexo numa vida futura, e assim muda toda a sua estrutura de vida. Então, se todos tivessem essa convicção da reencarnação, estaríamos muito mais adiantados na nossa evolução espiritual, na nossa caminhada evolutiva. E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos, e que assim seja. Pai de infinita bondade e poder, aqui estamos mais uma vez prostrados aos vossos pés, pedindo a misericórdia do Senhor Jesus, que através da equipe de Dr. Adolfo, Dr. Eurípides, seja bem-vindo até nós, os fluidos benéficos e curadores, jorrando sobre a água, transformando em medicação para quem dela fizer uso. Senhor Jesus, vá de encontro aos nossos irmãos que nesse momento se encontram com as suas mãos estendidas sobre a água, pedindo a tua misericórdia. Sabemos que o Senhor tem o poder da cura e da transformação. Então, Senhor Jesus, que se for do merecimento de cada um, leve a paz, a luz e o conforto espiritual, e principalmente a cura para as enfermidades materiais e espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em trevas e nem tentações, mas livrai, meu Pai, de todo mal que vier contra mim e contra os meus irmãos. E que assim seja essa água fluidificada, em nome de Deus, dos Espíritos de luz e de bondade. E que assim seja. Graças a Deus.
Queremos também agradecer a presença dos nossos irmãos ouvintes, que cada um possa receber a paz, a luz e o conforto espiritual, e que assim seja.